E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bioquímica. Na verdade, a gente meio que já começou esse papo quando a gente falou sobre a origem da vida. Na ocasião, a gente falou sobre dois autores importantíssimos, né? O Palin e Haldane. E eu comentei com vocês que eles se deram conta de algo muito importante. Eles se deram conta que a diferença entre a vida e a não vida, quer dizer, a diferença entre a matéria viva e a matéria não viva é uma mera questão de organização molecular. Eles se deram conta, por exemplo, que o carbono que faz parte das minhas moléculas orgânicas também é um elemento que existe na atmosfera, por exemplo, fazendo parte do gás carbônico, do gás metano, né? Ou então ele pode estar presente no corpo de outros seres, formando outras biomoléculas, como proteínas, carboidratos, vitaminas. Então, essa foi a grande sacada deles, né? Eles explicaram toda a evolução química falando sobre hipóteses que explicariam a união desses elementos, em princípio presentes na matéria inorgânica, e aí a partir dessa união eles começaram a formar moléculas orgânicas que um dia deram origem à matéria viva. Bom, hoje o foco aqui é na matéria viva, por isso a gente está falando em bioquímica. E, gente, quando a gente pensa em matéria viva, a gente pode traçar, por exemplo, gráficos como esses que vocês estão vendo aqui, e a gente percebe que as principais substâncias presentes na matéria viva são essas, né? Água, proteína, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, que são as moléculas de DNA e RNA. Todo mundo deve ter ouvido falar, né, do ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, né? E outras substâncias como vitaminas, minerais, enfim, né? Mas olha só a discrepância, olha a quantidade de água que tem no nosso corpo, né? Muito provavelmente, né, essa quantidade exacerbada de água no nosso corpo, ela tem uma relação intrínseca com a origem das primeiras células, né? Então esse é um dado que meio que corrobora com as hipóteses lá de evolução química por Palin e Haldane. Grande parte das reações químicas que acontecem no nosso corpo só ocorrem na presença de água, né? Então é por isso que tem muita água no sangue, no citoplasma, enfim, na matriz extracelular, quase tudo na gente tem água, né? E depende de água para que aconteça quando a gente fala em termos de reações metabólicas. Mas enfim, água é um assunto que a gente vai falar bastante no próximo momento. A água, ela é um elemento que a gente chama de inorgânico, porque, enfim, a fórmula química vocês conhecem, né? Até aqui, é H2O. Então, tem dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. É uma molécula inorgânica. Outras moléculas inorgânicas que a gente tem também são os sais minerais e os minerais também na forma de íons, como, por exemplo, o fosfato de cálcio, que é um sal mineral que compõe os nossos ossos, ou simplesmente a gente pode estudar esses íonzinhos, né? Eu posso estudar só o cálcio, e aí quando eu falo só em cálcio, eu posso estudar qual é o papel dele na contração muscular, na condução dos impulsos nervosos. Então, todos esses elementos também são ditos inorgânicos porque não têm um esqueleto de carbono, mas fazem parte da nossa matéria viva. Agora, dos elementos orgânicos, né, os principais estão listados aqui. Vocês veem que 72% desses elementos orgânicos são proteínas. Tudo dentro da gente ou é uma proteína ou é feito por algum tipo de proteína, tem alguma influência proteica, né? Por exemplo, anticorpos são proteínas, enzimas são proteínas, a queratina, o colágeno, que fazem parte do cabelo, da pele da gente, são proteínas. Quase tudo que a gente pensa, basicamente é formado por proteína ou é feito por uma proteína, né? Então, a gente vai estudar mais tarde as funções delas. E tem outras biomoléculas importantes também, como é o caso dos lipídios, mais conhecido como as gorduras, que vocês podem ver aqui, né? Depois a gente tem os carboidratos, que são aqui referidos como glicídios, né? Um importantíssimo no corpo humano é o glicogênio, que pode ser encontrado no fígado e nos músculos. Os ácidos nucleicos, obviamente, né? DNA e RNA, enfim. Outras substâncias como vitaminas também são moléculas orgânicas. Mas é interessante a gente perceber que existem mais de 100 elementos químicos na natureza. Só que desses 100 elementos químicos, pouco mais de 20 fazem parte da matéria viva, né? E desses 20 tem 4 que super se destacam, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que fazem parte de quase todas as moléculas orgânicas, e
o nitrogênio, que no nosso caso é muito importante justamente por fazer parte da composição das proteínas. Mas vamos aos pouquinhos. Olha só, pessoal. O que a gente vai estudar a partir de agora? A gente vai estudar o bloco das substâncias inorgânicas, que são as substâncias que não têm um esqueleto de carbono. Para a bioquímica, para a parte biológica, as principais a serem estudadas são a água e sais minerais. E das substâncias orgânicas, ou seja, aquelas que apresentam um esqueleto de carbono, a gente tem as vitaminas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Gente, todos esses elementos, todas essas moléculas, eles contribuem para dar pra gente o nosso metabolismo. Metabolismo é uma palavra em cuja raiz a gente encontra um termo que é metabolé, né? E esse termo, né, na sua origem, ele significa mudança, transformação. Metabolismo é o conjunto de todas as mudanças, transformações, reações químicas que acontecem no nosso corpo, né? Quando reagentes interagem para formar um produto ou quando reagentes se quebram para gerar outros produtos, né? Para formar as nossas reações químicas celulares que fazem com que o corpo inteiro funcione, a gente tem basicamente duas formas, né, de reações químicas, duas formas metabólicas. As reações que a gente chama de anabólicas e as reações que a gente chama de catabólicos. Anabolé, né, da palavra anabolismo, significa erguer, construir. Isso significa que quando a gente usa esse termo, né, uma reação anabólica, né, um anabolismo, a gente está se referindo a uma reação de construção de biomoléculas. Uma reação anabólica famosíssima na biologia é a própria fotossíntese, que para te conseguir construir uma molécula de glicose, lembra lá como é que é a fórmula química? C6H12O6, né? É uma molécula que tem 6 átomos de carbono. Então, para que eu consiga construir a molécula de glicose, eu preciso acesso a átomos de carbono. Então, uma planta ela precisa absorver moléculas de gás carbônico para ter acesso a esses átomos de carbono para conseguir construir a molécula de glicose. Ou seja, é uma reação de construção de biomolécula. Por isso, a fotossíntese é chamada de reação anabólica. Quando a gente pensa do outro lado, né? Para que serve essa glicose? Essa glicose é uma molécula orgânica que contém energia. Então, ela vai para a mitocôndria oxida ela utilizando oxigênio, ou seja, quebra essa molécula de glicose. E quando ela quebra essa molécula de glicose, ela acaba liberando os átomos de carbono e, claro, a energia que estava presa lá, que nada mais é do que uma energia que a planta transformou, né? A energia luminosa, a energia dos fótons foi transformada em uma energia química que ficou armazenada ali na molécula de glicose. Aí a gente já pode trazer 2 outros fatores, tá? Enquanto a reação anabólica é uma reação que constrói molécula, e a reação catabólica é uma reação que quebra moléculas, como vocês podem ver aqui, né? Significa destruir, eliminar e tal. A reação anabólica ela precisa absorver energia para acontecer, como a fotossíntese. Ela precisa absorver energia luminosa, converter essa energia luminosa em energia química para conseguir construir moléculas. Um outro exemplo, por exemplo, poderia ser a construção de proteínas nas nossas células. As nossas células têm uma organela chamada ribossomo. E o ribossomo ele basicamente pega aminoácidos e une eles entre si com ligações que a gente chama de ligações peptídicas. Para que o ribossomo consiga construir essas ligações peptídicas, ele precisa investir energia de ATP. Né? Vocês vão ouvir mais tarde, a gente vai falar hoje sobre adenosina trifosfato. Mas enfim, qualquer reação de construção biológica geralmente absorve energia, tá? Então a gente pode se referir a essas reações como endergônicas, tá? Ou endotérmicas, lá na química a gente usa esse termo preferencialmente quando tu tá absorvendo calor, né? E o contrário é verdade. Catabolismo, quando tu quebra uma molécula, tu tá liberando energia. Por isso, quando eu quebro a glicose lá na mitocôndria, eu libero energia para a construção de um ATP, né? Na verdade, vários ATPs, né? Mais de 30. Mas por isso a gente pode chamar as reações catabólicas de exergônicas, né? Ou exotérmicas, porque liberam calor, tá, pessoal? Então, enfim, para que o metabolismo ocorra, a gente geralmente tem aqui a energia, né, fluindo de reações exergônicas para reações endergônicas. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre moléculas inorgânicas importantes e vamos começar pela água.
A água, pessoal, a quantidade de água no organismo vivo varia de acordo com a espécie que a gente está conversando. Por exemplo, se eu estiver falando de uma água viva, né, uma medusa, uma mãe d'água, mais de 90% do corpo dela é basicamente só água, né? Isso porque ela tem uma estrutura dentro dela que se chama mesogleia, que tem um papel específico, né, dentro desse grupo. Mas nós, seres humanos, a gente tem uma quantidade de água que ela é diretamente proporcional a intensidade metabólica que a gente está tendo naquela fase da nossa vida. Por exemplo, olha só essa imagem. Aqui a gente tem a imagem de um bebê se desenvolvendo, né, um embriãozinho ali em processo de desenvolvimento. Imagina a quantidade de reações químicas que está acontecendo no corpinho desse neném, né? Ele está, enfim, com uma atividade metabólica extremamente intensa, porque ele está construindo novos tecidos, novas estruturas, novos órgãos no corpo dele. Então, ele precisa de muita água para permitir que esse processo ocorra. A quantidade de água naquele tecido é diretamente proporcional à atividade metabólica dele, né? Então, como todos os tecidos do embrião estão em processo de desenvolvimento, todos os tecidos do embrião precisam fazer muitas reações químicas, então provavelmente todos os tecidos vão ter muita água, né? Diferente, por exemplo, quando tu analisa aqui o processo de desenvolvimento humano, quando chega lá na fase adulta, teu corpo é de 40% a 65% água, né? Quer dizer, diminui bastante porque o teu metabolismo já está mais estável, tu meio que já construiu tudo que tu precisava, né? Então só tem a água necessária para manter o teu organismo de boas. Então o que acontece? Esse tipo de coisa a gente pode verificar ao longo do desenvolvimento daquela espécie, ou a gente também pode verificar quando a gente fala em tecidos mesmo. Por exemplo, pensem comigo, que tipo de tecido tem mais água? Tecido muscular ou tecido ósseo? Eu espero que tu tenha respondido tecido muscular. Tecido muscular ele tem mais água, porque ele é mais ativo, ele está o tempo inteiro contraindo, distendendo, né, para conseguir fazer com que o esqueleto se mexa. O esqueleto, apesar de ser um tecido vivo, ele tem menos água, porque ele tem uma atividade metabólica menos intensa, né? Então, por isso, ele é menos hidratado do que o músculo. Mas, enfim, a água, além de auxiliar em diversas rotas metabólicas, né? Por exemplo, só antes de eu passar para o próximo tópico, quando eu quero quebrar uma proteína, tá? Essa quebra, ela vai se dar basicamente por meio de reações de hidrólise. Eu quebro as ligações peptídicas, né, entre os aminoácidos, colocando água ali, tá? Então, reações de hidrólise são reações onde tu quebra uma molécula utilizando água, hidratando aquela molécula, né? Isso pode acontecer para quase todas as biomoléculas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, que mais? A água é um excelente veículo, né? Ela auxilia, como ela é o solvente universal, tem várias substâncias que se dissolvem na sua presença. Então, essa é uma propriedade da água maravilhosa em nível celular, porque várias substâncias podem entrar na célula dissolvidas em água, né? E podem também ser levadas para fora da célula dissolvidas em água. Geralmente, a gente usa o termo catabólito para se referir a essas moléculas que saem das células. Catabólito é geralmente um termo utilizado quando a gente quer se referir a algo que a célula não quer acumular dentro dela, tá? Então, é uma molécula que, ou enfim, né, uma substância qualquer que é potencialmente tóxica quando acumulada. Então, a água tende a levar embora por diferentes processos de liberação que a gente vai estudar mais tarde lá na citologia. Bom, em termos não tão citológicos, mas mais fisiológicos, a gente sabe que a água também é um excelente veículo de excreção. Nas nossas excretas nitrogenadas, nós, enquanto mamíferos, a gente excreta ureia. Então, vocês já devem ter reparado, quando a gente fica muito tempo sem beber água, tipo quando a gente acorda, tá? A gente passou a noite inteira sem beber água. O xixi, ele sai mais concentrado, ele fica mais amarelado. Aí, durante o dia, a gente vai lá e tal, bebe mais água, e aí a tendência é a urina ela ficar mais transparente, né? Porque a ureia e os minerais que tu tá colocando para fora do teu corpo, né, estão mais dissolvidos em água. Então, eu vou beber uma água aqui para fazer parte, né, da nossa aula. Mas então assim, ó, é muito importante que a gente esteja bem hidratado o dia inteiro,
tá? Porque, bom, vocês viram, né? Nossas rotas metabólicas mais importantes, elas dependem de água. E os próprios rins, né? Já que a gente tá falando em rim, eles precisam de bastante água para conseguir conduzir, né? Tudo que é excreta nossa para fora do nosso corpo. Pessoas que bebem pouca água tendem a ter muitos problemas renais, né? Mas o mais comumente, assim, relatado é do cálculo renal. Os minerais, eles podem ir se acumulando aos pouquinhos nos rins quando o fluxo, né, enfim, fluidos que passa por ali é baixo. Então, ao longo do tempo, quem bebe pouca água tem tendência a acumular um pouco mais de minerais ali. E aí, esses minerais, eles podem ir crescendo, né, porque tu vai agregando cada vez mais minerais. E aí, tu pode formar um cálculo, né. Diz o senhor Drauzio Varela lá que excretar um cálculo renal é a dor mais próxima da dor do parto que um homem pode ter, né? Eu tive uma aluna aí que ela já teve as duas coisas. Ela teve filho e ela teve cálculo renal. E ela disse que doeu muito mais parir a pedrinha do rim dela do que o filho, né? Então vocês imaginam a dor que é, porque realmente o negócio vai descer rasgando, né? Enfim, rins, ureteres, né? Uretra, então é um negócio bem complicado. Enfim, além de tudo isso, pessoal, a água é muito importante para reduzir atrito ósseo. Tipo, aqui no cotovelo, tá, a gente tem uma articulação importante e essa articulação, ela, pra gente proteger os ossos, né, para que eles não fiquem, enfim, meio que se colidindo cada vez que a gente faz uma articulação, existe um líquido chamado líquido sinovial. O líquido sinovial, ele é quase que só água, né? Então a gente tem essa questão muito importante aí da redução de atrito para evitar desgaste ósseo e dor também, né, pessoal? Porque o osso, ele é inervado, imagina, quem já quebrou um osso sabe quanto dói. Gente, falar de água não é fácil porque tem muitas funções dentro dos seres vivos, tá? Mas vamos lá. Termorregulação também é uma propriedade muito importante, principalmente quando a gente fala em aves e mamíferos, porque nós somos animais homeotérmicos. A gente precisa manter a temperatura do corpo constante, né? Então, nós humanos, temos que ter o corpo ali sempre mais ou menos 36 graus. A água ajuda muito a gente a manter essa temperatura constante, em função principalmente de duas propriedades que ela tem, né? A questão de ela apresentar um alto calor de vaporização e um alto calor específico. Tipo, agora que eu tô morrendo de calor, tá? Tô até meio suada, eu não posso ligar o ventilador, senão vai interferir no áudio de vocês. Mas, quando a gente superaquece, isso é muito perigoso pra nossa fisiologia como um todo. Porque as enzimas, que são as proteínas que fazem as reações químicas do nosso metabolismo, elas podem desnaturar em temperaturas muito elevadas. Então, quando a temperatura do nosso corpo começa a se elevar demais, né, enfim, chegar perto de 40 graus, o médico até fica preocupado, ele receita pra gente, né, antitérmicos, um paracetamol, um negócio assim, para que a gente baixe a temperatura para não destruir essas enzimas. Mas o nosso corpo, ele tem algumas estratégias para conseguir impedir essa hipertermia, se é que eu posso, né, me referir assim, mas enfim, esse hiperaquecimento do corpo. Uma delas são as nossas glândulas sudoríparas, né, que mamíferos apresentam. Então a glândula sudorípara, ela começa a eliminar água quando a gente está aquecendo demais. Como a água ela tem um alto calor de vaporização, ela precisa absorver muito calor para conseguir evaporar. Então essa é a grande ideia, né, da glândula sudorípara. Ela produz o suor e aí o suor, a água, ela vai absorvendo o calor da pele e vai evaporando e levando o calor embora, né? Então isso é uma estratégia legal pra gente manter a temperatura do corpo constante. E outra coisa interessante é a questão do alto calor específico, que ela é diferente, a água, né, ela é diferente de outras moléculas no que diz respeito à quantidade de calor que ela precisa absorver para conseguir elevar 1 grama, né, nesse caso 1 ml, né, de água em 1 grau Celsius, né. A gente consegue ver isso muito facilmente quando a gente pensa numa praia. Agora no verão, pessoal, vocês foram pra praia lá, e quando a gente vai pra praia ali pelas 10 da manhã, às vezes a areia tá fervendo, né, muito, muito, muito quente. Então tem que andar lá de chinelo. Ai, apareceu um negócio aqui. Com licença. Aí tu tem que andar lá de chinelo na beira da praia, senão tu queima o pé. Aí tu vai te refrescar no mar. Aí tu põe o teu pezinho no mar, o negócio tá geladaço, né? Por que isso acontece? Porque a matéria que forma o mar e a matéria que forma a areia
né? Elas são diferentes, essas duas matérias, né? O calor específico dos minerais que formam ali a areia não é tão alto quanto o da água. Então, quando ele absorve pouco, uma determinada quantidade de calor ali, ele acaba aquecendo muito facilmente. A água não, ela precisa absorver muito mais calor do que a areia para conseguir se aquecer em 1 grau. Isso é muito interessante, né? Até porque se a gente vai de tardezinha na praia, assim, quando tá quase de noite, a gente põe o pé na areia, a areia já tá geladaça, e aí tu põe o pé na água, a água começou a esquentar, daí tá morninha, daí tu vai na praia lá de noite, né, com o boy, e aí tu vê que a água tá quentinha, tá tudo de bom, só que, tipo, agora não tem mais sol, e aí, né, o que tu faz? Mas a ideia é essa, né? E pro nosso corpo é muito importante ter bastante água, porque pro nosso corpo, como ele é basicamente embasado em água, né? Vocês viram, muitos por cento do nosso corpo é água, é muito difícil tu alterar a temperatura por causa desse alto calor específico que ela apresenta, tá? Então isso ajuda a manter a estabilidade da temperatura do nosso corpo. Muito bem. A água, além de tudo isso, tem outras propriedades importantíssimas, né? Ela é uma molécula polar. E vocês devem ter estudado lá nas aulas de química de vocês que a molécula de água ela consegue se aderir a outras moléculas de água por meio de ponte de hidrogênio. Tipo, esse hidrogêniozinho que está aqui, ele poderia estar ligado ao oxigênio de uma outra molécula de água, esse aqui também, e esse oxigênio poderia estar ligado a 2 hidrogênios de 2 moléculas de água diferentes. Então, tipo, uma molécula de água poderia se ligar a outras 4 moléculas de água por meio de uma ligação que a gente chama de ponte de hidrogênio. Nessa imagem vocês conseguem ver um efeito direto disso, né? Essas pontes de hidrogênio elas são muito fortes e isso gera na água algo que a gente chama de tensão superficial. Para o desenvolvimento de uma série de insetos isso é muito importante. Insetos podem ter diferentes tipos de desenvolvimento, mas aqueles que têm desenvolvimento holometábulo, eles podem colocar os seus ovinhos dentro da água e aí dentro da água esse ovinho eclode. E aí uma larvinha sai dali. E essa larvinha, enfim, né, ela vai fazer parte do plâncton e tal. E vai comendo tudo que ela conseguir comer para conseguir agregar biomassa e crescer. Até que um momento ela se transforma em muda, né? Em pupa, tá? E aí da pupa vai sair a fase adulta, que é a alada. É tipo o que acontece para borboleta, tá? Isso acontece também, por exemplo, pro Aedes aegypti. Então a gente tem isso para vários insetos diferentes. Então, imagine que essa larva, que antes era aquática, agora ela tem que vir para cima da água, né? Enfim, expor as suas asinhas sem que ela morra afogada, né? Então, é graças à tensão superficial da água que muitos desses insetos conseguem, né, sair da fase larval e ir para a fase adulta sem morrer afogado. Eles ficam ali em cima da água se valendo dessa tensão superficial. É a tensão superficial também que acaba dando origem àquele formatinho das gotas, sabe? Quando a gente deixa a torneira meio aberta, a gente fica vendo a gotinha de água se formar, até que no momento ela fica tão cheia que a tensão superficial não consegue mais segurar aquela gota ali e a tensão superficial se rompe e a aguinha cai, né? Isso é bem legal de ver, bem bonitinho. Mas enfim, tensão superficial tem um zilhão de importâncias, né, dentro da biologia, mas essa eu acho que eu acho mais bonitinho, eu quis trazer pra vocês. Dentre outras propriedades mega super master importantíssimas da água, a gente tem a questão da adesão, tá? O que a gente estava falando ali agora há pouco é a coesão, que é a capacidade que a água tem de se aderir a outras moléculas de água, tá? Então isso é coesão. Quando a gente fala em adesão, a gente está se referindo à propriedade que a água tem de se ligar a outras moléculas polares, né? E aí, isso faz com que ela tenha um alto poder de dissolução e seja chamada lá, enfim, de solvente universal. A gente já viu no que isso aqui implica, né, em nível celular. Outra coisa interessante, pessoal, é que as moléculas apolares não aderem à água, né? A gente chama, inclusive, de moléculas hidrofóbicas, como é o caso dos lipídios, as gorduras. E, cara, isso é muito importante, tá? Se a gente for parar para pensar, a membrana plasmática das células, ela é feita por fosfolipídios. Como o citoplasma é basicamente feito de água e o meio externo é basicamente feito de água, é importantíssimo que eu tenha moléculas hidrofóbicas
formando a membrana plasmática. Porque isso vai fazer com que a água, enfim, e todos os elementos que estão dissolvidos ali no citoplasma, né, no meio intracelular, não escapem para fora da célula. Isso garante que o meio intracelular seja bioquimicamente diferente do meio extracelular. Então tu isola o meio interno do meio externo e tu garante que tu vai ter reações químicas exclusivamente intracelulares e exclusivamente extracelulares, né? Enfim, outra propriedade importante, deixa eu sentar direito aqui que eu tô muito cansada, para os sistemas biológicos, né, da água, é que quando a água se congela e quando ela fica sólida, ela expande e acaba ficando menos densa do que a água líquida. Então ela meio que boia, né, em cima da água líquida. Isso é mega importante quando a gente pensa em lagoas, por exemplo, de ambientes muito frios. Então, o que acontece? A água que está superficial, em contato com a atmosfera, ela fica mega gelada e congela. Só que como essa água congelada ela é pouco densa, ela boia, ela fica em cima da água mais quente. Então essa é uma propriedade importantíssima, porque daí toda aquela água mais quente, tá, que tipo, não vai ser muito mais quente, mas vai ser algo em torno de 3, 4 graus, né? Mas aquela água mais quente do que aquela que congelou, ela já vai permitir que tu tenha algum tipo de vida biológica, né? O que não é provável quando a gente fala de água congelada, né, sólida mesmo. Mas olha só, vamos tentar aplicar aqui essa propriedade de adesão e coesão num sistema biológico mais prático. Olha só, aqui a gente tem uma grande árvore, tá? Faz de conta que isso aqui é uma sequoia. Sequoia é aquelas árvores que chegam a mais de 100 metros de altura. Vocês já pararam para pensar como diabos as raízes conseguem enviar água para aquela folhinha que está lá em cima, mais de 100 metros de altura, contra a lei da gravidade? Levando em consideração que as plantas não têm um sistema cardiovascular para literalmente ficar bombeando sangue como o nosso coração faz. São perguntas que a gente tem que se fazer com uma certa frequência, né? E nesse caso aqui específico, pessoal, existem várias propriedades que a gente vai ver depois de novo lá em botânica, quando a gente falar em condução de seiva bruta, né? A gente fala sobre a teoria da tensão, coesão, adesão. Mas aqui a gente já pode dar umas pinceladas nisso tudo. Olha só, existe um poder que a gente chama de capilaridade. Quando a gente coloca um canudinho dentro de um pote d'água, né, a gente consegue perceber que a água ela tende a subir um pouquinho, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Então tu coloca o canudinho dentro do potinho d'água e a água ela tende a subir, fica um nível maior, né, mais alto do que aquele que está dentro do pote. Isso acontece em função da adesão e da coesão. Ou seja, vamos lembrar, pessoal, adesão é quando a molécula de água se liga a outras moléculas polares. E coesão, a gente falou antes, né? Quando a molécula de água se liga a outras moléculas de água. Se vocês analisarem o que está acontecendo aqui, a gente tem basicamente a coesão entre moléculas de água, né? Quer dizer, se a moléculazinha entra, ela acaba puxando a outra. E a adesão da molécula de água com a parede desse canudinho que a gente está analisando. Então, meio que quando uma molécula de água entra no canudinho, ela se adere à parede e puxa a outra, que se adere também, que puxa a outra, que puxa a outra, né? Esse é um fenômeno que a gente chama de capilaridade. E lá na botânica, a gente vai ver que isso ocorre também no xilema, né? Existe um impulso positivo, né? Que a gente chama de pressão positiva ou impulso positivo da raiz. Que ok, é importante, mas ele não vai fazer com que a água suba nem 5 centímetros, tá? Até pode subir um pouquinho, mas não é grandes coisas. O que de fato vai fazer com que a água consiga subir loucamente até a última folhinha lá é a questão da transpiração. Como as moléculas de água estão todas interconectadas, né, por pontes de hidrogênio, quando essa folhinha que está aqui em cima transpira e perde uma molécula de água, ele está perdendo uma molécula de água que está puxando outra molécula de água, que está puxando outra, que está puxando outra, que está puxando outra. É como se fosse o efeito de um canudinho mesmo. Tu tá lá sugando o canudinho, né? E aí tu vai meio que gerando uma pressão interna, né? Uma pressão negativa que vai puxando a água para cima, literalmente, né? Então, imagina, se isso não ocorresse, né, nos sistemas vegetais, a gente não teria produtores, daí não teria nada de cadeia alimentar terrestre, pelo menos não da forma que a gente conhece hoje em dia. Então, isso é uma propriedade mega legal. Vamos tomar mais um pouquinho de água. Muito bem.
Pessoal, então ainda dentro do mundo inorgânico que compõe nossa matéria viva, a gente tem os sais minerais. Aí, quando a gente fala em sais minerais, deixa eu passar as animações aqui, a gente está falando de uma composição da nossa massa entre 3% e 5%. Né? Vocês viram que naquela imagem que eu trouxe no início, falava em 4,5%. Então, varia muito do autor, né? Mas a gente deixa aí entre 3% e 5% da biomassa, né, dos seres vivos é sal mineral. Então, na matéria viva, os sais minerais eles podem se apresentar insolúveis, né, como por exemplo o fosfato de cálcio, né, que vai lá e fica formando a nossa matriz óssea, ou então solúveis. Aí nesse caso a gente está falando dos minerais dissolvidos em água, ou então dissociados em íons. Aí a gente está falando só do fósforo, né, ou só do fosfato, ou só do cálcio, tá? E, bom, basicamente a gente vai ter acesso a esses sais minerais através das coisas que a gente consome, como a comida e a água, né? Bom, quando a gente fala em sais minerais, né, em minerais associados, a gente está se referindo a uma associação que geralmente no nosso corpo interfere na composição estrutural, como nesse exemplo que eu dei dos ossos, tá? Se eu estou falando dos sais minerais e me referindo a eles na forma iônica, só o fosfato, só o cálcio, aí eu estou estudando a influência dele em diferentes processos bioquímicos, em diferentes reações metabólicas mesmo. Não estou pensando tanto em formação estrutural, mas em atividade metabólica específica, tá? E a gente vai dar um zoom aqui, né, um corte maior para a questão dos íons. A começar pelo cálcio. 1,5% do nosso corpo é cálcio, tá? Principalmente, obviamente, por causa da questão da matriz mineral óssea. Mas, enfim, o que isso significa? Isso significa que se eu não tiver uma boa fonte de cálcio e de fósforo, certo? Eu vou prejudicar a formação dos meus ossos. Se essa carência de cálcio e de fósforo acontecer na minha fase inicial de vida, lá na infância, eu posso desenvolver uma doença chamada raquitismo, que é uma condição de má formação óssea, né? Enfim, os ossos podem ficar mal formados, debilitados, né? Frágeis. Na fase adulta, a gente vai desenvolver a osteoporose, né? Osteopenia, osteoporose, que também é caracterizada por fragilidade óssea. Mas enfim, quando a gente estuda o cálcio na forma iônica, a gente tem vários papéis que ele pode exercer no nosso corpo. Desde a transmissão dos impulsos nervosos, a gente vai estudar depois lá na fisiologia humana, que o impulso nervoso ele é caracterizado basicamente por um fluxo de íons, tá? Então tem vários íons que vão gerar uma corrente elétrica pra gente. E um deles é o cálcio, tá? Então isso se dá ao longo dos neurônios e tudo mais. A gente vai ver isso com mais calma depois, mas por enquanto é importante que vocês lembrem que o cálcio interfere nessa comunicação nervosa, nessa transmissão dos impulsos nervosos. Outra coisa, ele também participa ativamente na coagulação sanguínea. E por favor, não confundam coagulação com cicatrização. Tá? Coagular o sangue é impedir que ele continue, enfim, né, saindo, né, naquelas hemorragias que a gente faz quando a gente se machuca. Então a gente tem que meio que fazer um processo coagulatório que depende de um monte de proteínas que a gente tem dentro da corrente sanguínea, né? Todo mundo deve ter ouvido falar em algum momento da biologia, fibrinogênio, fibrina, protrombina, trombina, enfim. Para que ocorram várias reações químicas que levem à formação da rede de fibrina, que é o que a gente chama de coágulo, a gente precisa de cálcio presente, tá? Então, sem cálcio não tem coagulação de sangue e a pessoa acaba, enfim, né, tendo hemorragias muito graves. E a cicatrização, pessoal, é quando a gente regenera o tecido, tá? Daí tem uma proliferação celular em cima daquela lesão. Então, são processos diferentes, mas um acaba sendo consequência do outro, tá? Contração muscular também só ocorre na presença de cálcio. A gente vai ver mais tarde também, quando a gente estudar sistema muscular, que os músculos eles são feitos por fibras musculares, que dentro delas você tem várias subunidades proteicas que a gente chama de sarcômero. Um sarcômero é feito por proteínas de actina e de miosina, e que elas só conseguem deslizar assim, umas por cima das outras, para que tu consiga contrair a fibra e no final das contas contrair o músculo, né, e aí puxar o osso para cima. Esse deslize, né, de cada um dos sarcômeros só ocorre na presença de cálcio, tá?
a condição de carência de cálcio, né, de desnutrição por falta de cálcio, a gente chama de hipocalcemia. E essa condição ela pode ser, enfim, facilmente contornada através de uma dieta saudável, rica em vegetais verdes escuros, tá? Como, por exemplo, a couve, né? Nesse caso que é um brócolis, ok, né? Mas a couve é riquíssima em cálcio, ela tem o dobro de cálcio do que um copo de leite, tá? Então, é uma excelente fonte de cálcio, né? Uma fonte vegetal. E, claro, os laticínios também têm bastante cálcio, mas não tanto quanto os vegetais verdes escuros. Tá aí um tabu que a gente tem que quebrar, né? Enfim, já que a gente estava falando de fosfato de cálcio, né? Então tá aqui o fósforo. Fósforo, pessoal, na sua forma iônica, ele participa da formação de biomoléculas importantíssimas, como o DNA, o RNA e o ATP. Pessoal, essas biomoléculas elas são formadas por um monômero, uma subunidade bem pequenininha que a gente chama de nucleotídeo. A gente vai estudar mais tarde ele, tá? Mas esse nucleotídeo, ele é formado por uma base nitrogenada, no caso do DNA do RNA pode ser adenina, citosina, guanina. Mas que saco esse negócio aqui, eu tô gravando uma aula, com licença. Muito obrigada. Aí, olha só, base nitrogenada, tá? O açúcar, que no caso do DNA é desoxirribose, no caso do RNA é ribose. E o fosfato, né? Então tem o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Se tu juntar vários nucleotídeos desse, tu acaba formando uma molécula de RNA, uma molécula de DNA, que daí a gente chama de cadeia polinucleotídica. Então, se tu não tiver fosfato, tu não tem material genético para contar a história. Sem falar que o próprio ATP, que é a molécula que carrega energia no nosso corpo, é uma adenosina trifosfatada, né? Então, sem fósforo, tu não tem nem energia circulando no teu corpo. Então, ele é mega importante para diferentes processos dentro da gente. As principais fontes alimentares do fósforo são as carnes em geral, os cereais integrais, as leguminosas, tá? Que essa vagenzinha tá representando todas as leguminosas, tá? Feijões, soja, enfim. E os laticínios também são ricos em fósforo. Beleza, partindo para o próximo, ferro. Gente, ferro é super, mega, master, zaster importantíssimo, tá? Porque o ferro, ele faz parte de várias proteínas, mas as principais que a gente vai falar hoje são os citocromos, a hemoglobina e a mioglobina. Citocromo é uma proteína que está lá dentro das mitocôndrias e ela participa do processo final da respiração celular, que a gente chama de cadeia de elétrons. Então, sem citocromo, tu não produz energia, tu não produz ATP, tá? Sem ferro tu não faz citocromo, sem citocromo tua mitocôndria não funciona, tu não produz energia, morre. A hemoglobina é a proteína que fica dentro da hemácia. A gente estudou bastante ela lá na ecologia, quando a gente falou em monóxido de carbono, poluição, enfim, atmosférica. Mas a hemoglobina, que é a proteína das hemácias, ela é vermelha porque tem ferro. Então, ela é uma proteína que ela não é feita exclusivamente por aminoácidos, né? Ela é feita por aminoácidos e pelo ferro. Essa substância é o que confere à hemácia a afinidade dela ao oxigênio. Então, é graças ao ferro que tem nas hemoglobinas que a hemácia consegue carregar os gases respiratórios por aí, tá? O mesmo vale para a mioglobina. A mioglobina, pessoal, ela é uma proteína do músculo que tem uma reserva de oxigênio ali. Então, quando a gente começa a aumentar a atividade metabólica muscular, sei lá, do nada começa a correr, por exemplo, eu preciso de uma fonte imediata de oxigênio até que o meu sistema cardiovascular faça com que o sangue circule mais rápido e mande mais oxigênio para os músculos. Então, durante esse intervalo de tempo, eu preciso de oxigênio armazenado na mioglobina. Todos os animais terrestres, em princípio, têm mioglobina, né? E aí a carne deles tende a ser avermelhada, né? Isso vem desde anfíbios até, enfim, né? Passando por répteis, aves e mamíferos. Aí tu me fala assim, ai, prof, mas a galinha que eu como tem carne branca. Pera lá, tá? Existem diferentes formas de classificar essa carne em carne branca e carne vermelha. Os veterinários, que são os cuidadores desses animais que a gente consome, eles tendem a classificar a carne em branca ou vermelha de um ponto de vista fisiológico, tá? Não tão molecular quanto esse que eu tô falando agora. E aí ele classifica a carne de acordo com
a quantidade de fibras vermelhas e fibras brancas no músculo, tá? Que aí é uma outra coisa que a gente vai estudar mais tarde, lá em sistema muscular. Agora, quando a gente está pensando em carne vermelha ou carne branca do ponto de vista molecular, a gente pode sim pensar em presença ou ausência de mioglobina. Peixes, por exemplo, que são animais aquáticos, esses sim têm a carne sempre branca, porque eles não têm mioglobina, essa proteína não evoluiu nos animais terrestres. Por que a carne da galinha parece ser branca, tá? Porque essas galinhas que a gente consome no dia a dia, elas são criadas em confinamento, elas mal têm espaço para se mexer. Então, como elas não usam muito a musculatura delas, a musculatura não tem por que gastar energia desenvolvendo mioglobina, a carne acaba ficando branca e gordurosa. Por isso que a gente gosta de comer coxinha de galinha, por exemplo, porque ela tem bastante gordura e, enfim, a gente adora gordura. Agora, se tu fizer a experiência de consumir galinha caipira, que é aquela galinha que foi criada correndo solta no sítio, enfim, comendo minhoca, essa é uma galinha que vai utilizar bastante a musculatura, então ela vai sintetizar a mioglobina, né? E aí a carne dela vai ser mais avermelhada e vai ser mais durinha também, porque o músculo não está, enfim, né, sedentário, está sendo utilizado, que a gente quando vai na academia usa mais o músculo e fica mais forte, né? Então, essa galinha tradicional, assim, esses grandes aviários, né, avipau e tudo mais, ela não é exatamente a escolha mais saudável que a gente pode ter, porque é uma carne que é pobre em ferro, rica em gordura, né, e, enfim, não vou nem entrar na questão de hormônios e tudo mais, que isso aí a gente conversa em um outro momento, mas se for para comer carne, que coma, né, de um animal que, enfim, foi criado solto, ela vai ser mais saudável, tá? E o bicho sofreu menos. Sem falar que essas galinhas que foram criadas em confinamento, elas são tratadas com rações específicas, né? Então, dependendo do tratador, tu não tem certeza se ela realmente está recebendo todos os nutrientes, então realmente a qualidade da carne pode não ser tão alta. O mesmo vale para os ovos, né? O ovo caipira, se tu analisar a coloração da gema, ele tende a ser mais avermelhado, né? Porque esse bicho, de novo, né? A galinha caipira é uma galinha que é criada solta, comendo minhoca, enfim, e tudo que ela acha no chão, né? Então ela tem uma tendência a ter uma dieta um pouco mais variada, e minhocas, por terem ferro, elas têm hemoglobina também, né? Elas acabam sendo uma boa fonte de proteínas para as galinhas, enfim, de ferro e tudo mais. E aí os ovos acabam sendo mais saudáveis, tá? Não que não tenha, né, aquela gema bem amarelada ferro, mas é provável que tu tenha mais ferro na gema que é mais avermelhada. E, de novo, isso depende da alimentação da ave, tá, pessoal? Sem falar que essas galinhas aí que são criadas em confinamento. Galinha não é um bicho que gosta muito, sabe, de viver pertinho uma da outra. São animais que precisam de espaço. Então elas tendem a brigar muito. Então tem uma técnica lá que se chama debicagem, que é quando cortam o biquinho da ave para elas não se machucarem e tal. Mas, é só coisa ruim, assim. Então, se tu for comer carne, que coma, prefira pagar por uma carne diferenciada, assim. Enfim, caipira, tá? Mas enfim, se a gente não consome ferro em níveis adequados, obviamente que um dos principais sintomas que eu vou acabar desenvolvendo, né, é uma anemia. Nesse caso a gente chama essa anemia de anemia ferropriva, porque a pessoa está privada de ferro. Então a pessoa ela não vai conseguir produzir energia suficiente, seja porque as células não estão recebendo oxigênio suficiente, porque não tem hemoglobina bem formada, ou porque as próprias mitocôndrias estão deficitárias no sentido da presença de citocromos, tá? Uma excelente fonte de ferro, então, são as carnes em geral, tá? Pela presença de mioglobina, mas claro que peixe não vai ser uma boa fonte de ferro, porque não tem mioglobina. Bife de fígado tende a ter bastante ferro também, porque o fígado, na gente, em qualquer outro bicho, ele é uma estrutura responsável pela reciclagem de hemácias envelhecidas. Então, quando as nossas hemácias, elas têm um período de vida curto, porque elas são células anucleadas, né? Então, quando elas atingem, né, esse ápice, né, da vida delas lá, que é em torno de 120, 180 dias, o fígado recolhe essas hemácias e acaba reciclando as hemoglobinas. Tira o ferro dali para enviar para a medula óssea, né? Então, se tu comer fígado, com certeza tu tem uma boa fonte de ferro, porque muitas hemácias vão para lá.
E do ponto de vista vegetal, a gente tem ótimas fontes de ferro nos vegetais verdes escuros e nas plantas leguminosas. Só que, pessoal, aqui tu tem que ter muito cuidado, tá? Porque o ferro vegetal, ele tá num formato que a gente chama de ferro férrico, tá? E o nosso corpo tem receptores, né, para absorver ferro ferroso. Então a gente precisa dar um jeitinho de converter ferro férrico em ferro ferroso. Isso pode ser feito, por exemplo, na presença de ácido ascórbico, vulgo vitamina C, tá? Então, pessoas que são vegetarianas, veganas, precisam estar atentas ao consumo de ferro. Então, vai lá, consome tua couve, teu brócolis, teus feijões e tudo mais para ter acesso a ferro, mas do ladinho tu tem que ter uma fonte de vitamina C. Uma laranja, enfim, uma fruta cítrica qualquer, tá? Daí tu consegue fazer essa conversão e melhora o aproveitamento do ferro. Senão, boa parte do ferro vegetal que tu está consumindo vai ser, enfim, eliminado do teu corpo. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Nosso corpo absorve ferro ferroso. Lembra que é ferro gostoso, tá? Ferro ferroso, ferro gostoso. Então ferro férrico a gente não absorve. Bom, magnésio, pessoal, é um elemento que quando cai no vestibular, ele geralmente cai para perguntar sobre plantas, não sobre pessoas, tá? Mas enfim, em termos de vida animal, o magnésio ele é muito importante para fazer contração muscular, assim como é o caso do cálcio que a gente estudou agora há pouco, tá? Também está envolvido nas rotas metabólicas de síntese de adenosina trifosfato e faz parte, pessoal, da molécula de clorofila. Olha só que legal. Aqui a gente tem um esquema, né, da hemoglobina com o seu grupo prostético ali, né, que é o ferro. E aqui a gente tem um esquema muito semelhante da clorofila, com o seu grupo prostético, que é o magnésio. O magnésio, pessoal, tá lá no centro da clorofila e é ele que permite a assimilação de energia luminosa, tá? Então, é graças a essa molécula de clorofila que tem magnésio que as plantas fazem fotossíntese. Então, se eu quiser ter acesso ao magnésio na minha dieta, obviamente eu como plantas, né? Então, a gente pode comer cereais integrais, vocês veem que quase tudo aqui vai ter cereal integral, que é muito saudável esse negócio, mas é integral, tá, pessoal? E, enfim, tudo que tiver folha verde vai ter clorofila, né? Então, alface, couve, enfim, tudo que for planta vai ter alguma dose importante de clorofila para ti. E, portanto, né, de magnésio. O sódio, pessoal, ele tá participando intimamente aí na regulação do equilíbrio hídrico do corpo das pessoas, tá? Então, por que isso? Ele existe em grandes quantidades do lado de fora das células, né, no meio extracelular. Existe uma bomba, uma proteína que se chama bomba de sódio e potássio, que é quem joga o sódio para fora e o potássio para dentro da célula, né? Então, é muito importante para manter o equilíbrio elétrico das células e como ele acaba sendo abundante do lado de fora, isso acaba gerando um potencial problema osmótico. Por exemplo, se a gente comer muito sal, que é bem comum quando a gente come batatinha frita, por exemplo, o nosso sangue pode ficar muito concentrado nesse mineral, muito concentrado em sódio, tá? E aí o que acontece? O sangue ele vai ficar muito concentrado, né? O que a gente chama de hipertônico. E na natureza, pessoal, existe uma tendência de se igualar concentrações entre meio interno e externo. Então, quando tem um ambiente muito concentrado, duas coisas podem acontecer. Ou o soluto é absorvido pelo outro meio, né, até que as concentrações se igualem, ou então o solvente sai do local que está menos concentrado e vai para o local que está mais concentrado, a fim de dissolver o excesso de soluto. Quando a gente tem transporte de soluto, a gente está se referindo a um processo chamado difusão. Quando a gente está se referindo ao transporte de solvente, a gente está falando de osmose. A gente vai estudar isso com bastante detalhe no módulo 7. Mas quando a gente come muito sal, o nosso sangue fica muito concentrado em sódio. E o sódio, como eu falei para vocês, é importante que seja mantido do lado de fora das células para a gente conseguir manter o potássio do lado de dentro, né? Então, o que acontece? A gente não consegue fazer difusão, a gente não consegue fazer com que o soluto entre em grandes quantidades para o meio intra, até porque se ele entrar, a bomba vai jogar ele para fora de novo. Então, o que acontece é que as células acabam mandando
água para dentro do vaso sanguíneo. E aí a pressão dentro do vaso aumenta, porque você tem mais líquido dentro de um espaço que não alterou, né, o seu volume. Então isso pode levar, enfim, a pressão alta e todos os problemas que advêm disso aí. Quando a gente fala em potássio, a gente está falando de um outro elemento que é importante na contração muscular. Só mais um detalhe, que sódio é importante no relaxamento muscular também, tá? E na transmissão dos impulsos nervosos. Assim como o cálcio, né? Quando a gente fala de transmissão de impulsos nervosos. Mas relaxamento é uma função antagônica, né? Bom, o potássio, assim como o cálcio, tá? Ajuda na contração do músculo, auxilia na manutenção do equilíbrio hídrico, né? Quando a gente pensa nessa questão tem que ter potássio dentro e sódio do lado de fora. E como ele é muito importante do lado de dentro, por vários motivos, tá? Mas principalmente porque ele faz parte do metabolismo energético, da síntese de proteínas, da síntese de glicogênio, a gente precisa ter muito potássio do lado de dentro da célula. Ou seja, a gente precisa naturalmente ter uma célula hipertônica em relação ao potássio. Para não ter problema osmótico, a célula acaba jogando sódio para fora, né? Porque senão essa célula poderia absorver muita água por osmose e aí explodia. Então, por isso que tem a bomba de sódio e potássio. Daí tu mantém bastante potássio dentro, né? Mantém o teu metabolismo adequado e o sódio vai para fora. Mas enfim, ele também auxilia na transmissão de impulsos nervosos, né? Aquele fluxo de íons que a gente falou mais cedo, que acaba auxiliando no processo, né? Ele auxilia também na síntese de glicogênio, síntese de proteínas, é mega importantão para várias coisas. E a principal fonte dele são as leguminosas, as frutas e as verduras, as carnes em geral e os laticínios, como vocês podem ver aqui embaixo. O cloro, a fonte dele, assim como o sódio, né? O sal de cozinha. Ele também auxilia na manutenção do equilíbrio hídrico, quer dizer, quando a gente concentra muito sais, né, no sangue, independente de quais sejam, a gente pode ter problemas de pressão sanguínea, né? Só que dentro do nosso corpo, acho que a função mais mencionada na biologia quanto ao cloro é com relação à digestão de proteínas. No estômago, para que a gente consiga fazer a digestão de proteínas, a gente precisa do ácido clorídrico, tá? Então a gente precisa de cloro para sintetizar o ácido clorídrico, para baixar o pH do estômago, ficar acidão lá. E aí a gente conseguir proceder com a digestão de proteínas, tá? Então a principal função do cloro é a digestão de proteínas. Estamos chegando no fim, pessoal. Quando a gente fala em iodo, a gente está falando em um elemento essencial para a produção de hormônios da tireoide, como é o caso do T3 e do T4, né? Carinhosamente chamados de T3 e T4, porque o nome completo está aqui, ó. Triiodotironina e tetraiodotironina. Tá? Então, T3 e T4 são hormônios que a tireoide produz a partir do iodo. Iodo, pessoal, na verdade, esses elementos aqui, né, o T3 e o T4, esses hormônios, eles ajudam a modular o nosso metabolismo, né, a velocidade e a intensidade das reações metabólicas. Então, na ausência dele, tu fica com um metabolismo, enfim, desfavorecido, né, ele vai acabar tendo uma velocidade menor de reações químicas. E isso pode fazer com que tu sobrecarregue a tireoide, ela vai estar lá enlouquecidamente na ausência de iodo, tentando produzir esses hormônios para te deixar bem, e tu pode desenvolver um sintoma como esse aqui que a gente chama de bócio, né? Que, enfim, tem um processo de inflamação da glândula tireoide que fica aqui no nosso pescoço. Então, para que isso não ocorra, pessoal, e o hipotireoidismo é uma doença horrível, né? Porque a pessoa, enfim, ela fica muito lenta, muito cansada, não consegue estudar, não consegue se concentrar, engorda com muita facilidade, né? A gente precisa ter iodo na alimentação. Só que o iodo, pessoal, ele é comum em alimentos derivados do mar, como frutos do mar, peixes, né? E durante muito tempo as pessoas sofreram com problemas da tireoide por causa da carência de iodo, porque, enfim, cidades que são muito afastadas do litoral, elas não têm acesso, né, a peixe e frutos do mar com facilidade. Então, o que acontece é que, com o passar do tempo, houve uma preocupação do governo com relação a essa doença e eles acabaram incorporando iodo ao sal de cozinha. Então, hoje, o nosso sal de cozinha não é só cloreto de sódio, né, ele tem, além de outras coisas aí, o iodo também, ele é um sal de cozinha iodado, tá? E, é claro, a gente também pode inferir que aqueles vegetais que crescem no litoral, eles são mais ricos em iodo do que aqueles que não crescem, né? Então, enfim, por causa da qualidade do solo.
Quando a gente fala em cobre, a gente está falando de um elemento que na gente é importante porque ele faz parte de algumas enzimas que vão participar do metabolismo da hemoglobina. Ou seja, na formação da hemoglobina, na constituição dela junto ao ferro. Então, sem cobre, a gente de novo vai ter anemia, tá? Mas tem uns bichinhos aí que dependem muito mais do cobre do que a gente, né? São animais cujo pigmento respiratório não é hemoglobina, é a hemocianina. A hemocianina tá aqui o pigmento respiratório, ou seja, a molécula que carrega gases respiratórios, né? E aqui no meio dela vocês encontram ali o cobre. Mas enfim, um exemplo de animal que apresenta isso são os moluscos, tá? Os moluscos, eles têm isso. Tanto isso é verdade que olha eles aqui embaixo como uma fonte de cobre pra gente, tá, gente? Enfim, outras fontes de cobre são os bifes de fígado, né? Aqui a gente tem as leguminosas e as oleaginosas, são aquelas coisas que a gente morde, tipo amendoim, nozes, castanha do Pará, sabe? Essas sementinhas ou frutos oleosos que a gente morde e sai um óleozinho, né? Então, são super saudáveis. Bom, quando a gente fala em flúor, a gente está falando de um elemento muito importante para a formação dos ossos e do esmalte dos dentes, tá? Uma boa fonte de flúor é a água fluorada, tá? Os chás, como chá verde, também tem bastante flúor, mas o pasta de dente hoje em dia tem bastante flúor também. Até a nossa, enfim, água é fluorada, né? A gente faz parte de uma geração de pessoas aí que se desenvolveu bebendo água fluorada. Então temos menos casos de cáries, enfim, obturações que tinham os nossos pais, os nossos avós. O excesso de flúor pode acabar gerando uma situação chamada fluorose, que são essas manchas no dente aqui. Até tem uma manchinha aqui no meu dente também. Eu não sei se isso é fluorose, mas é uma mancha que nasceu com o meu dente. Faz sentido ser, né? Porque se vocês forem analisar, a próxima vez que vocês forem comprar pasta de dente, deem uma olhadinha nas pastas de dente de crianças. Vocês vão ver que, assim, que de 0 a 3 anos, todas as pastas de dente são sem flúor. Porque o consumo em excesso de flúor, e criança não sabe cuspir, né, quando ele tá escovando os dentes. Eles engolem, né, a espuminha. E aí, quando isso acontece, a pessoa pode hiperassimilar flúor e ficar com essas manchinhas. Mas, tipo, tá, em princípio, nada demais, pelo menos pra mim, né? Só uma mancha feia. Que, foda-se, sabe? Deixa ela aí. Bom,